Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Maracanã recebendo os últimos retoques para esse grande clássico de domingo, Flamengo e Vasco. Olha, as grades aqui para ajudar a formar as filas, né? No acesso dos torcedores já foram posicionadas. Agora há pouco o pessoal da limpeza também jogando um jato d'água aqui no acesso da rampa do Bellini, um dos principais acessos. Expectativa de um grande público mais uma vez. Na última quinta-feira foi batido o recorde de público no ano no Maracanã, mais de 71 mil torcedores para Flamengo e Estudiantes. E nesse clássico que é meio a meio, ingressos divididos, isso faz parte de um acordo entre as diretorias. Já rolou no primeiro turno, né, quando o mando era do Vasco, e agora mais uma vez. A torcida rubro-negra, obviamente, empolgada com a liderança do Campeonato Brasileiro. Todo mundo vai ficar ligadinho também no jogo do Palmeiras hoje, né? O Palmeiras que pode aí encostar, obrigando o Flamengo a vencer o jogo. E o técnico Felipe Luiz tem probleminhas ali no meio de campo, né? O Jorginho ainda não está pronto para voltar. O Saul levou um pisão no pé esquerdo, então o provável substituto vai ser o Alan no meio campo com o De La Cruz, com a Arrascaeta, num ataque mantido em relação à partida da última quinta-feira, né? Com o Gonçalo Plata, que foi expulso, depois teve a reversão da expulsão na Libertadores, o Samuel Lino e o Pedro, que chegou a 150 gols com a camisa rubro-negra. O Alexandro é que deve voltar a ser relacionado, mas na lateral esquerda, provavelmente o Ayrton Lucas segue como titular. Do lado do Vasco, Fernando Diniz também tem problemas, né? O Lucas também, Guerreiro está suspenso, então a zaga deve ser formada pelo Robert Renan e pelo Cuesta. E na lateral esquerda, o Puma Rodrigues improvisado, uma vez que o Lucas Piton está machucado. Tietê é outro machucado, né? No meio campo, o Felipe Coutinho como titular, o Verratti titular no ataque. E o Ryan não foi liberado pelo clube para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. Então, o atacante, jovem atacante, segue à disposição aí para a reta final de Campeonato Brasileiro. O Vasco que tenta quebrar uma longa escrita. Primeiro, não vence no Maracanã há 2 anos. A última vitória 1-0 sobre o Atlético Mineiro foi em 2023. E vencer o rival também, olha, tem custado bastante para o Vasco, porque em 2023 em 2-0 gol do Puma Rodrigues e depois nada. São 11 jogos sem conseguir vencer o Flamengo. Então, um jogo muito importante aí para as pretensões do Vasco de melhorar na tabela. Atenção para o horário, em 5h30 da tarde, porque o Flamengo jogou na quinta-feira à noite, tem que cumprir essa distância. Então a bola rola às 5h30 da tarde, a transmissão da Globo ao vivo começa com Bora pro Jogo às 10:05. A gente te espera, um abraço. Valeu, Gil, obrigado pelas informações. Amanhã, então, é dia de clássico quente no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, Flamengo e Vasco às 5h30 da tarde. Gonz, a gente falou sobre a questão do Palmeiras, de olho na Libertadores e com o elenco vasto. O Flamengo também tem esse elenco vasto, mas me parece ter uma estratégia bem diferente, algo que foi dito desde o começo do ano, de priorizar o Campeonato Brasileiro. Priorizar o brasileiro não significa abrir mão de outras competições, mas vai com o que tem de melhor, com jogadores à disposição. O Gil já trouxe pra gente. O Saul talvez não esteja à disposição para o jogo de amanhã, porque sentiu dores. O Jorginho segue fora. O Alexandre também está voltando aos poucos. Mas tirando isso, acho que a intenção do Felipe Luiz é botar força máxima, jogar com o que tem de titular. Até para manter essa postura, né? Esse lema, né? Essa diretriz que o Flamengo estabeleceu, a meu ver, de maneira muito acertada, porque um time com capacidade de investimento do Flamengo há muitos anos, desde 2019, o Flamengo ficar fora da disputa do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, como ficou nas últimas temporadas, é meio inadmissível. Então, acho que priorizar o brasileiro é bom. Quando você chega numa fase de quartas de final de Libertadores, também ninguém vai abrir mão, ninguém vai querer perder. Mas acho que o Flamengo montou um elenco capaz de dar conta das duas competições, enfrenta um adversário que, por mais que seja um clássico gigante, a história do Vasco fala por si, mas o momento é muito desigual. Assim como falei do Palmeiras e Fortaleza, a comparação vale também para o Flamengo com o Vasco. Estamos falando do líder do campeonato contra o 15º, uma diferença de 27 pontos separando os dois times. Então, acho que o Flamengo pode impor muita dificuldade ao Vasco, até porque o Flamengo tem uma característica de uma intensidade gigantesca nos primeiros 20 minutos de jogo, marcação alta, e o Vasco tem alguma dificuldade com a sua última linha de defesa de fazer esse jogo de construção que o Diniz tanto gosta, né? Uma das dificuldades, a meu ver, do Vasco conseguir engrenar, estabelecer uma sequência, é exatamente esse descompasso entre o que o Diniz propõe, né, geralmente nos seus times, né, que é um jogo construído, um jogo em que você consegue trabalhar a bola a partir da sua defesa, e a dificuldade até técnica que o Vasco tem para conseguir desempenhar isso. Então, acredito que o Flamengo
vai sim com sua força máxima, tem condição de ganhar e acho até importante que para a sequência do trabalho do Flamengo, da campanha, é importante vencer esse jogo por conta da rivalidade e para você tirar um pouquinho aquele gosto meio amargo com que ele terminou o jogo com os Estudiantes, que era um jogo que o Flamengo poderia ter encerrado a disputa com uma goleada e acabou ali mantendo o Estudiantes vivo, muito em função, evidentemente, da atuação desastrosa do árbitro do jogo, mas o resultado está ali, 2-1. O Estudiantes está vivo e até para o Flamengo chegar mais forte ainda na Argentina, é fundamental ganhar esse jogo. E, Renata, a gente está falando de um Flamengo numa campanha que tem tudo para entrar para a história por conta dos números, né? O melhor ataque, a defesa que sofre poucos gols. Tem um saldo muito impressionante esse time do Felipe Luiz, é líder do campeonato com muita justiça até aqui, tem 50 pontos em 22 jogos. Mas se a gente puder colocar alguma exigência a mais, talvez seja o desempenho nos clássicos regionais dentro do Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar o primeiro turno, a gente até comentava sobre isso no Tá Na Área de ontem. O Flamengo empatou 100 gols com o Vasco e com o Botafogo. Ficou no 0-0 nos dois jogos e chegou para esses dois jogos com favoritismo por conta do que apresentava na temporada. Venceu o Fluminense com um gol no apagar das luzes, também de um jogo que não foi tão brilhante do Flamengo. O Flamengo foi melhor que o Fluminense, mas não teve aquele brilhantismo que a gente já viu em outros momentos. Talvez seja esse um ponto, se é que a gente pode ser chato com esse time do Felipe Luiz, para também ter um clássico colocando em campo, na prática, o que a gente já fala de superioridade de elenco, de mais opções do Felipe Luiz, num jogo que, claro, tem o Vasco também do outro lado tentando pontuar para sair da incômoda posição. Eu acho que, na verdade, para mim, o que talvez falte, entre aspas, em alguns momentos, em alguns jogos a esse Flamengo, é a questão de transformar a superioridade que ele cria em boa parte do jogo em diferença no placar. Em vários jogos a gente vê o Flamengo muito superior ao seu adversário, se não por 90 minutos, mas por 70, né? E aí em alguns momentos dá aquele relaxamento, dá aquele toque pro lado, né? E dá uma segurada de energia, etc. Só que nesses 70 minutos, ou nesses 80 em que ele é superior, às vezes ele não constrói um 2-0, um 3-0. E aí, como o Gonza falou, 2-1, sofre um golzinho ali e, de repente, deixa o adversário chegar. Então, não adianta nada o Flamengo contra o Vasco amanhã, por exemplo, construir uma superioridade, né, transformar aquilo que a gente imagina na teoria, porque o elenco do Flamengo deve ser umas 4, 5 vezes melhor do que o elenco do Vasco. Assim, o time C do Flamengo deve dar pau a pau ali com o time A do Vasco. Hoje em dia, ainda mais com os desfalques que o Vasco tem. Então, a superioridade, na teoria, ela é muito grande. Se o Flamengo conseguir transformar essa superioridade teórica em superioridade, né, dentro do campo, aí tem que ver quanto que ele vai conseguir fazer de gols. Porque não adianta nada ficar 80 minutos ali em cima, sem deixar o Vasco jogar, não deixando a saída de bola do Diniz acontecer e etc. E faz 1-0. Porque aí, se nos 5 minutos finais uma bola parada, 1-1. E aí não interessa o quanto você foi melhor durante o jogo. E foi assim com o Grêmio. A gente está até vendo o gol do Arrascaeta contra o Grêmio. O Flamengo foi muito superior. E no lance de sorte do Grêmio, o Grêmio conseguiu um pênalti e empatou um jogo que era para estar nas mãos do Flamengo no Maracanã. Teve um empate, se não me engano, contra o Ceará fora de casa, que também foi assim, que o Flamengo estava muito superior e aí, de repente, dá uma diminuída de ritmo e o Ceará vai lá e empata. Então, eu acho que se tem algo a melhorar desse time impressionante que o Felipe Luiz comanda, é muito transformar a superioridade que constrói em campo em vantagem de gols, né? Em mais gols, em maior eficiência de gols. E é um confronto que, assim, por mais que a diferença técnica seja muito grande, não deixa de ser um clássico. E aí, sendo assim, sempre tem uma dificuldade maior, né? O Vasco, acho que tem que entender também qual vai ser a linha defensiva do Vasco amanhã. O Gonza falou sobre a saída de bola disso. O Vasco, todos os seus zagueiros não estavam funcionando, né? E aí, de repente, você estava quase com uma linha defensiva de volantes ali na linha de zaga. Então, agora contratou zagueiros que são de qualidade. Amanhã, a expectativa, pelo que eu tinha visto, era dessa linha de zaga acontecer. E aí o Hugo Moura volta a jogar na sua posição, que eu acho que é um ponto importante, né? Porque por mais que tenha contribuído como zagueiro, acho que o Hugo Moura contribui mais como volante. E aí entender se o Vasco vai precisar ter uma aplicação, tanto na saída de bola, quanto quando
tá sem a bola, porque o Flamengo é um time que gosta muito de ter a bola. Então, eu fico muito curiosa para saber quem vai ter mais a bola nesse jogo. Porque o Flamengo vai buscar isso e o Vasco, em teoria, vai buscar isso também. O Flamengo tem mais qualidade. E aí, qual vai ser a postura do Vasco sem a bola? Vai conseguir pressionar? Vai conseguir deixar o adversário desconfortável com a bola nos pés? Então, acho que é um confronto bem interessante para a gente assistir amanhã. Tem essa questão estratégica do Vasco também, né, Gonza? A gente talvez possa voltar a debater o ataque ideal para o Vasco num jogo como esse, por mais que o Verratti seja o goleador do time, o goleador do ano no futebol brasileiro, e aí a gente está vendo lances de um jogo em que o Vasco não teve o Verratti e talvez teve uma das melhores atuações nos últimos tempos, que foi a goleada sobre o Santos no Morumbis. Tem essa questão, deixa um ataque mais móvel para enfrentar o Flamengo, mantém o Verratti porque é a esperança de gols. Para você, qual seria a estratégia ideal amanhã no Maracanã? Olha, não é para você, quando você pega um elenco como o do Vasco, para você encarar o Flamengo, é difícil você pensar, você tem vários problemas para resolver. Eu estava até aqui dando uma pesquisada em alguns sites que fazem valoração de elencos, né? Porque me chamou a atenção que a Renata falou, né, que em termos de qualidade, né, você considerou o Flamengo 5 vezes melhor do que o Vasco, né? Se a gente botar em números, a média de valoração do elenco do Flamengo está em 200 milhões de euros. O do Vasco está em 90. Então, só por aí... Então, é mais ou menos o que eu falei. Só por aí você já vê a diferença de time. Eu acho que, no caso do Vasco, por mais que o Diniz seja um treinador que gosta de ter a bola, que gosta de construir, mas aí você tá lidando contra um adversário diferente. Então, eu acho que se o Vasco tentar ter a posse de bola, tentar fazer um jogo mais... fazer o jogo se desenvolver no campo de ataque do Vasco, é uma postura muito arriscada, porque é exatamente isso que o Flamengo quer. O Flamengo quer times que o ataque, ou que não fiquem ali com o ônibus atravessado na frente da área, para ele poder exatamente jogar na velocidade. Você tem possibilidade na velocidade do Samuel Lino. Você pode jogar com um jogo mais trabalhado com o Arrascaeta, você pode tentar jogar de linha de fundo para a conclusão do Pedro ou do Bruno Henrique, que também é bom no jogo aéreo. Enfim, o Flamengo é uma máquina de alternativas, então acho que o Vasco vai ter que mudar um pouquinho a sua postura, vai ter que jogar um pouquinho mais atrás, não tem jeito. E aí, nessa situação, eu não sei se valeria a pena você manter o Verratti, porque em algum momento do jogo, o Vasco vai conseguir soltar os seus laterais, e aí você tem a opção da bola aérea. Em algum momento o Vasco vai conseguir ou bola parada pelo lado ou escanteio, e o Verratti é um cabeceador acima da média. Então, assim, se o Vasco fosse explorar muito contra-ataque com jogadores de velocidade, jogadores que fossem capazes de decidir o jogo ou de segurar os laterais do Flamengo, mas não é o caso. Então, eu acho que nesse caso específico, em que o Vasco vai ter que mudar um pouco a sua característica, eu manteria o Verratti. É isso, então. Amanhã tem Flamengo e Vasco às 5h30 da tarde com transmissão do Premier, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bora falar do outro clássico, de um dos outros